Fala galera da terceira série CEPI Americano do Brasil, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos começando mais uma aula de matemática e na aula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade passada, da última aula. A gente falou aí sobre variância e desvio padrão e ficou essa atividade que vai ser corrigida aí a partir de agora. Então vocês podem acompanhar aí o enunciado número 1, está dizendo para a gente o seguinte: a eleição para conselheiro tutelar de uma cidade contava com 2 candidatos. Observe na tabela a seguir a quantidade de votos válidos recebidos por cada um deles nas 5 urnas utilizadas para depositar os votos. Foram os dados que eu já coloquei aqui no quadro. Então, aqui são 2 candidatos A e B, e aqui os votos depositados nas 5 urnas. Aqui os votos do candidato A nas 5 urnas e embaixo aqui de azul os votos do candidato B, que ele teve nas 5 urnas. E aí a pergunta é: qual candidato obteve a melhor média de votos e o menor desvio padrão nas 5 urnas? Então, vamos lá. A gente tem que calcular então o que é a média de votos e o desvio padrão, para saber aí qual candidato obteve os votos mais regulares nas 5 urnas. Então, vamos lá. Eu vou primeiro calcular a média de votos do candidato A. Então, média de votos do candidato A. Vou fazer a média, Vou fazer a soma aqui, 17 mais 18 mais 21 mais 13 mais 20 dividido por, no caso são 5 elementos, dividido por 5, Então vamos lá, deixa eu ver quanto é que vai dar isso aqui. Média de votos do candidato A é 30, 50, 71, 89. 89 dividido para 5. Vamos ver se 89 é isso. 89 dividido para 5 vai ficar o quê? 17,4, Não. 17,8. Pronto. Essa aqui é a média de votos do candidato A. Então agora eu vou calcular a média de votos do candidato B. Vou fazer aqui. Média de votos do candidato B. Vou fazer essa soma aqui agora. 22 mais 12 mais 19 mais 23 mais 11 dividido por 5. Média de votos de B vai ser, deixa eu ver aqui, 30, 53, 75, 87. 87 dividido por 5 vai ficar aí 17,4. É a média de votos do candidato B. Então, pessoal, que teve a melhor média de votos foi o candidato A até agora. Agora a gente tem que calcular aí o menor desvio padrão, Vamos ao cálculo do desvio padrão. Para esse cálculo, a gente vai começar aqui. Vou colocar aqui na fórmula, Colocar na fórmula, a gente utiliza, a mesma fórmula da variância, E a gente calcula a raiz quadrada no final. Então, vou chamar aqui de d ao quadrado. É o que a gente usou para representar a variância, E no final a gente vai passar o 2 para a gente chegar no desvio padrão. E aí, como é que vai ser? Vou fazer então do candidato A primeiro, Candidato A. Vai ficar assim, 17 menos, a média já foi calculada, 17,8 aqui do candidato A, 17,8 ao quadrado, mais 18 menos a média, 17,8 ao quadrado, mais 21 menos a média, 17,8
ao quadrado mais 13 menos a média ao quadrado mais 20 menos a média ao quadrado. Isso aqui vai calcular essas diferenças dentro dos quadrados, vai calcular a potência, soma tudo e divide por 5. E aí a gente vai estar calculando aqui a variância, né, do candidato A. Isso aqui vai ficar, tá, vou tentar resolver esses quadrados aqui. 17 menos 17,8 vai ficar menos 0,8 ao quadrado, mais aqui vai ficar 0,2 ao quadrado, mais aqui vai ficar 3,2, né? 3,2 ao quadrado, mais aqui 13 menos 17 vai ficar menos 4,8, menos 4,8 ao quadrado, e mais aqui vai ficar 2,2, né, ao quadrado. 2,2 ao quadrado. Tudo isso vai dividir por 5. Vou fazer esse cálculo aqui com o auxílio da calculadora e já vou colocar ali o resultado. Aí, pessoal, resolvi os quadrados aqui, ó. Coloquei embaixo aqui os resultados dos quadrados, né? Somei tudo aqui em cima com o auxílio da calculadora. Deu, deixa eu ver aqui, 38,8. 38,8 dividido por 5, que é igual a 7,76. 7,76. Certo? E aí, passando o 2 para lá em forma de raiz, né, porque esse 7,76 aqui é o que? A variância. Aí, como a questão pede o desvio padrão, a gente tem que calcular essa raiz aí, né? Então, o desvio padrão aqui de A é raiz quadrada de 7,76. Certo? Aproximadamente aí 2 ponto alguma coisa. Já vou colocar o cálculo mais aproximado dessa raiz aí. Mas enquanto isso, na verdade eu vou deixar para colocar no final, né? Eu vou fazer o cálculo do desvio padrão do candidato B. Eu vou anotar aqui a média de votos do candidato A. Média de votos de A foi 17,8, certo? Vou deixar aqui do lado, porque aí a gente já tem a média de votos, que foi pedido pela questão. E do lado de lá eu vou apagar aqui esses dados, vou apagar aqui essa tabela para fazer o desvio padrão do candidato B. Então vamos lá. Desvio padrão do candidato B. Já sei qual é a média, né? Então já vou jogar na fórmula. Desvio padrão B vai ser 22 menos a média, que é 17,4 ao quadrado, mais 12 menos 17,4, que é a média, ao quadrado, mais 19 menos 17,4, média, mais 23 menos a média, 17,4, mais 11 menos a média ao quadrado. Isso aqui tudo vai dividir por 5. E aí, deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Aqui vai ficar 4,6 ao quadrado,
mais. Aqui vai ficar menos 5,4 ao quadrado, mais 19 menos 17,4 vai ficar 1,6 ao quadrado, mais. Aqui vai ficar 5,6, né? 5,6 ao quadrado. E aqui vai ficar aí menos 6,4 ao quadrado. Tudo isso aqui vai dividir por 5. Vou colocar aqui o cálculo desses quadrados aí, né? A gente está calculando. Então, pessoal, aqui eu calculei os quadrados aqui embaixo, ó. Calculei esses quadrados aí. E essa soma aqui em cima ficou aí 125,2. 125,2. 125,2 dividido por 5. Dividido por 5 vai dar 25,04. 25,04. Certo? Então o desvio padrão aqui vai ser o quê? O desvio padrão de B, do candidato B, vai ser a raiz quadrada de 25,04. Isso aqui vai ser aproximadamente 5, alguma coisa, né? 5,002 aproximadamente, né? E o desvio padrão do candidato A, que é a raiz quadrada de 7,76, isso aqui é aproximadamente o quê? 2,6, vou colocar aqui. Vou colocar assim, tá? Pode ser que na calculadora deixe diferente aqui a parte decimal, mas assim, o que interessa é que o desvio padrão do candidato A foi menor do que o desvio padrão do candidato B, e a média de votos do candidato A também foi melhor do que a média de votos do candidato B. Então aí a questão é qual candidato obteve a melhor média de votos e o menor desvio padrão. A resposta é a letra A, candidato A. O candidato A, ele teve a melhor média de votos e ele teve o menor desvio padrão. Significa que ele teve os votos mais regulares, não é isso? E aí encerra a correção da número 1. Tem mais uma para a gente fazer a correção aqui, que é a número 2. Vamos a ela. Então, pessoal, tá aí a questão número 2. O enunciado diz o seguinte: 3 alunos estavam treinando para uma corrida que aconteceria nos jogos escolares e o treinador anotava a distância alcançada por cada um deles ao realizar 5 voltas individualmente em um tempo fixo. Confira os resultados na tabela a seguir. Então aqui na tabela a gente tem a distância percorrida por cada candidato. Os candidatos são João, Carlos e Pedro. Na volta número 1, por exemplo, o João percorreu 210 metros, o Carlos percorreu 189 metros e o Pedro percorreu 204 metros, certo? Isso em um mesmo tempo fixo. Então eles percorreram essas distâncias aí em um mesmo tempo. E aí a questão está perguntando o seguinte: qual dos alunos obteve o resultado mais regular? Para saber isso, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente precisa calcular a variância dos resultados aí dos 3 aí, né? Dos 3 candidatos, dos 3 atletas, João, Carlos e Pedro. Então aí as marcas deles. E para a gente saber o que teve o resultado mais regular, a gente vai calcular a variância aí em cada caso. Então, começando aqui por João, a gente tem que calcular a variância dos resultados de João, né? Então, eu vou calcular inicialmente a média de João.
vou fazer a soma aqui dos resultados, dividir por 5, vou estar calculando a média. Então vai ser o quê? 210 mais 198 mais 215 mais 210 mais 196. Isso aqui dividido por 5 vai ser a média de João. Vou fazer esse cálculo aqui. E aqui o resultado dessa soma deu 1029. 1029 dividido por 5. Nós temos aqui a média de João. Foi 205,8. 205,8. Essa aqui é a distância média percorrida por João nas 5 voltas. Agora eu preciso fazer a mesma coisa com os outros, né? Próximo aqui é Carlos, então média de Carlos 189 mais 190 mais 203 mais 197 mais 192. Isso aqui dividido por 5 vai ser a média de distância percorrida aí por Carlos. Aí essa soma aí deu 971, que dividido por 5 vai dar pra gente a média aí de Carlos, que foi 194,2. Então, essa aqui é a média percorrida por Carlos. Agora a média percorrida por Pedro. Média percorrida por Pedro, 204 mais 201 mais 199 mais 188 mais 193. Isso aqui dividido por 5 vai me dar a média aí percorrida por Pedro. Resultado aí foi 985 a soma. 985 dividido por 5 vai dar aí, é igual a 197. Essa aqui é a média percorrida por Pedro. Agora, feitos os cálculos da média, a gente vai para o cálculo das variâncias, cada um aí, né? Então, o primeiro aqui é João, né? Então vamos calcular aqui a variância de João. Aplicando na fórmula vai ficar, 210 menos a média de João, foi 205,8. 205,8 ao quadrado mais, segundo dado de João, 198 menos a média de João, 205,8 ao quadrado mais, terceiro resultado de João, 215 menos a média, 205,8, isso aqui ao quadrado. Opa, como feio, espera aí, 205,8, isso aí ao quadrado, mais o próximo aqui, 210 menos 205,8 ao quadrado mais 196 menos 205,8 ao quadrado. Isso aqui dividido por 5 vai dar pra gente aí a variância das distâncias percorridas por João. Pessoal, então fazendo esses cálculos aqui dentro do parênteses e resolvendo os quadrados, né? Vai ficar desvio padrão de João. Aqui vai ficar 4,2 ao quadrado, mais aqui vai ficar menos 7,8 ao quadrado, mais aqui vai ficar 9,2 ao quadrado, mais aqui vai ficar 4,2 ao quadrado, mais esse último aqui vai ficar 9,8
ao quadrado. Tudo isso dividido por 5 vai dar para a gente aí a variância de João. Então, resolvendo esses quadrados aí, né, e a soma, vai ficar assim, ó. 17,64 mais 60,84 mais 84,64 mais 17,64 mais 96,04. Tudo isso dividido por 5, né? Com o auxílio da calculadora, né? Você vai fazer esses cálculos aí. Fazendo essa soma aqui, vai ficar um total de 276,8, que dividido por 5 vai ser igual a 55,36. Essa aqui, pessoal, é a variância das distâncias percorridas por João, né? Ó, 55,36. Agora, o que tem que ser feito? Tem que fazer a variância dos outros atletas, né? De Carlos e de Pedro. A gente vai fazer esse cálculo novamente, né? Com as distâncias percorridas por Carlos e a média dele, né? Que é essa aqui. E a mesma coisa com Pedro, né? Mão de obra, isso aí. Vamos lá. Vou apagar aqui desse lado. Vou apagar essa tabela aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu vou anotar só a média ali em cima, para ver se ajuda. Vou deixar aqui, porque aqui eu vou ter as distâncias de carros aqui, né? Então, estou fazendo agora a variância do Carlos, né? Aquela ali é do João. Então, agora a variância de Carlos, vou escrever D ao quadrado com um Czinho aqui embaixo, indicando que é de Carlos, né? E vou aplicar na fórmula. As medidas de Carlos estão aqui, as distâncias, né? A média dele é essa. Então, vai ficar aqui primeiro 189 menos 194,2 ao quadrado, mais 190 menos 194,2, que é a média ao quadrado, mais 203, vou fazer aqui embaixo que não vai caber, 203 menos 194,2, que é a média ao quadrado, mais 197 menos 194,2 ao quadrado, mais 192 menos 194,2 ao quadrado. Isso aqui tudo vai dividir por 5. Resolvendo dentro do parênteses, vai ficar assim. 5,2, esse primeiro aqui, ó, 5,2 ao quadrado, mais esse vai ficar 4,2. 4,2 é de Carlos, né? Deixa eu conferir aqui. Mais mesmo. Isso mesmo, 4,2 ao quadrado. Porque fica negativo, mas aí quando está ao quadrado vai ficar positivo, né? É porque aqui, isso aqui, ó, é menos 4,2 ao quadrado, tá? Mas aqui vai ficar 8,8 ao quadrado, mais aqui vai ficar 2,8 ao quadrado, e nesse último vai ficar menos 2,2 ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 5 vai dar para a gente aí a variância das distâncias de Carlos. Fazendo essa soma e resolvendo esse quadrado, eu vou colocar direto aqui para vocês, vai ficar 134,8, que dividido por 5 vai dar 26,96. Essa aqui, então, é a variância aí do Carlos, que é esse cara aqui, né? Então, nós temos aqui a variância de João, 55,36, a variância de Carlos, 26,96, significa que, até agora, as distâncias percorridas por Carlos foram mais regulares do que as de João. E falta um último cara aí para a gente fazer, que é o Pedro, né? Vamos calcular agora essa variância dele.
distâncias percorridas por ele são essas e a média dele é aquela ali, né? Então vamos fazer aqui, ó, variância de Pedro. Então vai ficar 204, que é a primeira distância, menos a média 197 ao quadrado, mais 201 menos a média 197 ao quadrado, mais 199 menos 197, que é a média, ao quadrado, mais 188 menos a média 197 ao quadrado, mais 193 menos 197, que é a média, ao quadrado. Tudo isso vai dividir por 5. E aqui, pessoal, o Pedro aqui, como a gente teve uma média exata, né, sem parte decimal, fica até um pouco mais fácil para a gente estar calculando aqui, ó. 204 menos 197, por exemplo, vai ficar 7, e 7 ao quadrado é 49. Mais 201 menos 197 é 4, né? E 4 ao quadrado é 16. Mais 199 menos 197 é 2, 2 ao quadrado é 4. 188 menos 197 vai ficar menos 9, né? E menos 9 ao quadrado é 81. E 193 menos 197 é menos 4, que ao quadrado é 16. Isso aqui a gente vai somar, vai dividir por 5. E o resultado final aqui, aí tem deixa eu ver aqui, 49, 16, 4, e isso está certo. Essa soma aqui vai ficar 166, que dividido por 5 vai dar para a gente a variância dele aí, que é 33,2, a variância de Pedro. Então, pessoal, significa o quê? Após ter calculado aqui as variâncias dos 3 atletas, a menor variância foi a de Carlos, 26,96, que significa então que ele teve as distâncias mais regulares, certo? Então a alternativa correta aí na questão, ó, qual dos alunos obteve o resultado mais regular? A alternativa correta é a letra B, Carlos obteve o resultado mais regular aí, né? Alternativa correta, então, letra B. E é isso. Para a aula de hoje é só essa correção mesmo. Encerrando aí a parte de estatística, né? Ela já se encerra aí, é curta mesmo. Na próxima aula a gente já vai falar de um novo assunto. Próxima aula que é sexta-feira, né? E quanto a essa correção, quem tiver alguma dúvida, pode estar mandando para mim, que eu estou à disposição aí para qualquer dúvida. Um abraço para vocês, obrigado e até a próxima.